romances proibidos entre caçadoras e demônios sempre foram o coração secreto da saga de guerreiros do K-pop. Mas será que alguma dessas histórias de amor escondem segredos que podem mudar tudo que a gente conhece sobre essas personagens? O romance entre Rumi e Gino acabou ficando só no campo da sugestão, e isso deixou muita gente frustrada. E logo no início do filme, os olhares, os diálogos carregados de tensão e a química indiscutível entre os dois já deixavam entender que algo estava prestes a acontecer. Só que, na hora H, o roteiro nunca entrega nada de concreto, e os fãs saíram do cinema com a sensação de que faltava justamente a cereja do bolo. Uma cena que mostrasse de forma clara o que estava acontecendo, como, por exemplo, um beijo. O detalhe mais curioso é que essa cena chegou a existir. Segundo informações de bastidores, Rumi e Gino tiveram um momento íntimo dentro de um aquário, provavelmente logo depois da performance de Free. Seria ali, cercados por peixes e luzes azuladas, que finalmente rolava o beijo. Mas como o filme precisava ter o ritmo acelerado e não podia passar de um certo tempo de duração, a sequência acabou sendo cortada. O resultado é que o público só fica a imaginar como teria sido ver o casal ganhando vida de verdade na tela. E aí fica a grande questão, se até esse momento foi limado, o que faz dizer de todos os outros casais que o filme sugere? Como seriam essas histórias se cada uma delas tivesse tido chance de se desenvolver por completo? Então, peguem sua pipoca, assinem o canal e vamos entrar no clima de romance e shippers dos maiores casais de guerreiros do K-pop, aqui no canal Planeta Teen. Não dá pra negar que existe uma tensão estranha entre as Huntrix e os Saja Boys, aquela mistura de faísca romântica entre rivalidade mortal, digna de novela. De cara, quando se conhecem, as meninas ficam impressionadas. Bom, quem não ficaria diante de caras estilosos e cheios de mistérios? Mas assim que caiu a ficha de que eles eram rivais diretos, o encanto virou rancor quase instantâneo. Mesmo assim, a primeira impressão sempre fica guardada em algum canto. E é justamente aí que mora o perigo. Zoe, que insiste em falar mal dos Saja Boys a cada oportunidade, acaba entregando mais do que gostaria só pelo tom da voz. Nessa situação fica ainda mais evidente quando Mr. Saja, o cabeludão enigmático que esconde até os olhos, chega perto dela. Nesse momento, a pose da Zoe derrete que igual aquela nova manteiga fake do Bill Gates. Até fãs já começaram a teorizar que essa reação pode ter relação com o jeito que a Zoe vê o mundo, levantando até a hipótese de que ela pode ser autista, o que explicaria a fixação dela por enigmas e segredos. E se for isso mesmo, não é à toa que ela não consegue resistir ao cara mais misterioso do grupo rival. Mas e aí, qual seria a dinâmica de um casal formado por uma guerreira que odeia admitir seus sentimentos e um cara que nunca revela nada? Será que seria puro caos ou a combinação perfeita? Muita gente ainda não engoliu a ideia de que Gino morreu de vez, e a teoria mais forte é justamente a de que ele pode voltar em um possível Guerreiros do K-pop 2. Dentro da mitologia coreana, existe um conceito dos 10 reis do submundo, responsáveis por julgar as almas e decidir seus destinos. Se encaixarmos isso no enredo, é bem provável que Gino esteja diante desses juízes, recebendo uma condição especial: cumprir uma missão impossível ou provar algo em vida para poder voltar. Essa seria a chance perfeita para trazer ele de volta não só para a trama, mas também para reacender a chama com a Rumi. E é aí que o romance ganha um novo fôlego. Imagina só o peso narrativo de um reencontro depois da morte, com o Gino retornando transformado, carregando cicatrizes do submundo e trazendo de volta aquela conexão com a Rumi que ficou em aberto. Seria a oportunidade perfeita para finalmente termos a cena do beijo que foi cortada no primeiro episódio. Agora em um contexto ainda mais épico e emocionante. Mas e vocês, o que vocês acham? Gino vai mesmo retornar para dar esse presente para os fãs? Ou a produção vai deixar esse romance só no campo da especulação? Se você estava morrendo por dentro por não ter visto esse romance se cumprindo de verdade, então manda a hashtag beijo nos comentários pra gente ficar na sofrência juntos. Se já é complicado shippar integrantes de bandas rivais, imagina quando a treta ultrapassa a música e vai direto pro sobrenatural. De um lado, Mira, a Huntrix mais rebelde e impulsiva. Do outro, Ebbs, ou Abby pros íntimos, um dos demônios dos Saja Boys.
É como se o universo tivesse feito questão de jogar os dois em lados opostos só pra ver o circo pegar fogo. A tensão aumenta justamente porque não é só um jogo de rivalidade artística, é literalmente caçadora contra criatura. E é nesse choque que nasce a atração mais perigosa de todas. O detalhe é que, quando você olha de perto, eles não têm nada de tão opostos assim. Mirage no impulso, adora quebrar regras e não pensa duas vezes antes de se jogar em qualquer encrenca. Abs, por sua vez, é o cara que compartilha exatamente da mesma ousadia, como se fosse o reflexo sombrio dela. Dizem por aí, os opostos se atraem, mas nesse caso, o encaixe é quase perfeito, tirando o fato de que ela deveria exterminá-lo e ele deveria destruí-la. É justamente essa contradição que faz o fandom pirar. Será que ele seria uma explosão química inevitável ou só um desastre anunciado esperando para acontecer? E falando de romance entre caçadoras e demônio, o caso dos pais da Rumi é praticamente uma lenda dentro desse universo. A mãe dela fazia parte do Sunlight Sisters, o trio lendário de caçadoras que antecedeu as Huntrix, conhecidas por sua disciplina e pelo compromisso de nunca se envolver com o inimigo. Só que uma delas quebrou o maior tabu de todos, se apaixonou por um demônio. E não foi qualquer um, mas alguém que mexeu com o destino de toda uma geração. O fruto dessa relação proibida é justamente a Rumi, carregando no sangue tanto a luz das caçadoras quanto a escuridão demoníaca. A teoria que mais divide os fãs é a identidade do pai. Muitos acreditam que ele não só era poderoso, mas também até mais poderoso do que o próprio Guilma, o grande antagonista que já conhecemos. Isso faria da Rumi uma peça-chave em todo o equilíbrio entre caçadoras e demônios, como se fosse uma espécie de elo que poderia unir tanto destruir os dois lados. A questão é, será que esse passado secreto vai ser explorado futuramente, revelando um romance épico que mudou tudo em silêncio? Ou será que a história vai continuar apenas nas entrelinhas, deixando a imaginação do público trabalhar? E se o grande segredo por trás da aura enigmática da Selene for justamente um triângulo amoroso esquecido pela história? Já sabemos que a mãe da Rumi, uma das lendárias Sunlight Sisters, se envolveu com um poderoso demônio. Mas e se, nesse momento perigoso, a Selene também estivesse apaixonada? Isso explicaria o motivo dela sempre ter sido tão reservada, como se carregasse uma ferida antiga que nunca cicatrizou. Talvez a mãe da Rumi tenha escolhido o demônio ao invés dela, deixando a Selene à margem de uma paixão impossível, o que criaria um ressentimento silencioso que atravessou gerações. E é isso já pergunta que mexe com a imaginação dos fãs. Será que a morte dos pais da Rumi tem conexão direta com esse passado? Se a Selene realmente foi rejeitada, não é absurdo pensar que ela possa ter tido algum tipo de envolvimento, ainda que indireto, no destino trágico deles. Talvez por vingança, talvez por desespero, ou até mesmo como uma tentativa de apagar um amor que consumia. Isso explica porque ela age como se soubesse mais do que revela sempre que esconde o jogo. Mas será que Selene é apenas uma mestra dos segredos? Ou estamos diante de alguém que já se deixou guiar pela dor da rejeição? Esses segredos são absurdos, hein? Que to assinar o canal para ficar por dentro sobre tudo de guerreiros do K-pop. Assim você sempre vai ter essas respostas antes dos seus amigos. Se todos os outros Saja Boys compartilhassem do mesmo destino do Gino, a trama ganharia uma nova camada de profundidade, deixaria de ser apenas uma batalha entre caçadores e demônios e se tornaria uma jornada de redenção, onde cada luta seria também um ato de libertação. Isso conecta diretamente com a música Free, já que a letra fala exatamente sobre quebrar correntes invisíveis e resgatar quem você realmente é por dentro. Agora imagine cada batalha, não como um confronto até a morte, mas como uma chance das Huntrix mostrarem aos Saja Boys que eles ainda podem escolher a luz. Um detalhe que mudaria para sempre a dinâmica da saga. E se a história tomasse esse rumo, não seria apenas nos combates que essa união floresceria, mas pense nos collabs, Huntrix e Saja Boys dividindo o mesmo palco, transformando seus duelos em performances de misturas de dança, canto e coreografia cheia de simbolismo com libertação e esperança. Cada clipe poderia ser uma metáfora visual de uma luta dentro da escuridão, trazendo ainda mais hype para os chips entre os casais e reforçando o impacto emocional. Agora, será que o público aceitaria os Saja Boys como aliados? Ou a desconfiança continuaria rondando essa parceria explosiva?